Vamos iniciar mais uma reunião de estudos nesse momento. Eu convido vocês para que a gente possa, então, através da prece, unir os nossos bons sentimentos, os nossos bons pensamentos, para pedir proteção, paz, harmonia, bom entendimento para nosso estudo de hoje, para que a gente possa assimilar bem as lições e colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, com aqueles que convivem conosco. A prática dos ensinos de Jesus, tão necessária para o nosso planeta Terra ainda. Então vamos pedir a Deus, nosso Pai, pedir a Jesus, aos bons espíritos, que nos iluminem, que nos inspirem, que nos deem o bom entendimento das lições de hoje. Vamos pedir à equipe espiritual da casa que esteja conosco, nos auxiliando, nos acompanhando, para que a gente possa levar a nossa reunião a um bom termo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas liberta-nos do mal, para o teu reino, que é todo luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja. Com a permissão e a proteção do plano espiritual superior, iniciamos a nossa reunião de hoje. Hoje nós vamos estudar um trecho do Evangelho de Marcos. Nós vamos utilizar o livro Vinha de Luz, que foi ditado a Chico Xavier por Emmanuel. No item 87, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Jesus. Marcos, capítulo 13, versículo 33. Marcos registra determinada fórmula de vigilância que revela a nossa necessidade de mobilizar todos os recursos de reflexão e análise. Muitas vezes referimos-nos ao orai e vigiai sem meditar-lhe a complexidade e a extensão. É indispensável guardar os caminhos, imprescindível se torna movimentar possibilidades na esfera do bem. Entretanto, essa atitude não dispensa a visão com o entendimento. O imperativo colocado por Marcos ao princípio da recomendação de Jesus é de valor inestimável à perfeita interpretação do texto. É preciso olhar, isto é, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Discernir é a primeira preocupação da sentinela. O discípulo não pode guardar-se defendendo simultaneamente o patrimônio que lhe foi confiado, sem estender a visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Olhai o trabalho de cada dia. O serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas. Fixai as relações afetivas, são portadoras de alvitres necessários ao vosso equilíbrio. Fiscalizai as circunstâncias, observando as sugestões que vos lançam ao centro da alma. Na casa sentimental, reúnem-se as inteligências invisíveis que permutam impressões convosco, em silêncio. Detende-vos na apreciação do dia. Seus campos, constituídos de horas e minutos, são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Olhai, refleti, ponderai,
Depois disso, naturalmente, estarei prontos a vigiar e orar com proveito. Marcos acrescenta o olhar e coloca na ordem certa as ações, né? Primeiramente, olhar, observar, refletir, analisar. Depois, vigiar os nossos pensamentos, as nossas reações e as nossas ações nas situações da vida. E por último, orar. Porque é preciso, primeiro, estar tranquilo, pacificar, para podermos orar com proveito, né? Nós temos que mobilizar, como disse no texto aqui, todos os nossos recursos, para que a gente não caia nas armadilhas que são colocadas no nosso caminho. É também preciso mobilizar todos os recursos para que a gente consiga identificar o bem que é colocado no nosso caminho e as oportunidades de fazer o bem que são colocadas no nosso caminho. Então vale para os dois lados, né? Porque muitas vezes a gente deixa passar a oportunidade de fazer o bem e nós, ao invés de não entrarmos na faixa do mal, acabamos nos deixando levar por situações que não são boas para nós. Então, para eu poder ter essa vigilância completa, como está escrito aqui no texto, para eu poder orar com tranquilidade, com bom proveito, é necessário olhar. É necessário que eu analise as situações, que eu reflita as situações, né? Sobre tudo que acontece comigo e ao meu redor. Então é disso que Marcos está falando. É muito importante esse verbo a mais que ele acrescentou aqui no vigiai e orai, né? No Evangelho de Mateus, né, está escrito: vigiai e orai para não cairdes em tentação. E no de Marcos, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Nos versículos seguintes, ele diz: quando chegará o Senhor, e para que ele não te encontres dormindo. Veja, mais uma analogia que nós vamos estudar hoje, né? Nós temos que ampliar essa nossa vigilância, nós temos que preservar o tempo todo as nossas aquisições espirituais, que são bombardeadas a todo momento por pensamentos, por energias negativas, né? Esse achar dormindo é porque muitas vezes nós nos sintonizamos com esses bombardeios que nós sofremos, com esses pensamentos negativos, com essas energias negativas, e é como nós estivéssemos dormindo para as conquistas espirituais que nós precisamos fazer, né? Então essa é a analogia. Nós reagimos de maneira errada, né? Nós somos arrastados por esse turbilhão de ideias negativas. E quando ele diz que se o Senhor chegar nesse momento, o que vai acontecer? Ele vai nos encontrar numa situação ruim, numa vibração ruim, com energias ruins, né? E aqui nós podemos também fazer uma colocação que é no momento do nosso desencarne. Muitos, no momento do desencarne, não estão bem, não estão preparados para o desencarne, porque é necessário também que a gente faça essa preparação. Nós não vamos ficar aqui para sempre. Então, esse momento do desencarne, nós precisamos ter essa vigilância, essa paz, essa oração. E não é tarefa fácil, né? Não é tarefa fácil. É uma questão de frequência, né? Como se fôssemos sintonizar o rádio, né? As estações do plano espiritual estão lá. A estação dos bons espíritos que querem nos auxiliar
está sempre mandando o sinal para nós. Mas nós, na maioria das vezes, não sintonizamos com ela. E aí entra a advertência de Jesus, para que a gente vigie os nossos pensamentos, para que a gente ore. É muito importante isso. Isso nós temos que utilizar no nosso dia a dia. E nós acabamos esquecendo disso. Por que a vigilância dos nossos pensamentos é muito importante? Porque tudo começa pelo pensamento. Se nós refletirmos, tudo começa pelo pensamento. René Descartes, filósofo francês, tem uma frase que resume isso. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Ou seja, o pensamento é essencial para a nossa existência. O pensamento é vida. Então, bons pensamentos fazem com que nós tenhamos uma boa vida. Maus pensamentos, pensamentos negativos, têm um efeito contrário. Então, o que é importante dessa preparação do olhar que Marcos coloca? Para que a gente tenha tempo de pensar. Porque muitas vezes nós reagimos a situações sem pensar. Não é assim? Nós não pensamos, nós simplesmente reagimos. E na maior parte das vezes de forma errada. O olhar é para que a gente analise primeiro, observe. E daí dá tempo para a gente pensar, para a gente fazer essa vigilância, para a gente fazer essa preservação do nosso bom pensamento, para nós não sintonizarmos na estação errada. Veja que profundidade dessa lição, né? Então, qual está sendo a qualidade dos nossos pensamentos durante o dia? Será que eu tenho mais pensamentos bons ou mais pensamentos maus? Será que eu tenho mais pensamentos em coisas úteis ou em coisas fúteis? Será que eu penso mais em coisas positivas ou coisas negativas? Será que eu penso demais nas coisas materiais e pouco nas conquistas espirituais? Então, olhe, observe, analise isso e depois vigie. Vigiar para quê? Para que seja bom, útil, positivo e espiritual. Nós precisamos viver espiritualmente aqui. E muitas vezes nós nos deixamos levar pelas coisas materiais somente. Fazendo isso, é necessário que a gente ore, pedindo ajuda e agradecendo a proteção. Aí nós vamos estar melhorando a nossa qualidade de vida. Porque, como a gente disse agora há pouco, pensamento é vida. Esse ensino determinado por Jesus é semelhante à lei de preservação que vale para todas as coisas da nossa vida. Vocês já pararam para pensar como a gente vigia as nossas coisas materiais, as nossas conquistas materiais? Como a gente dá uma boa atenção a elas? Por que não fazer isso com o nosso patrimônio espiritual? Com as nossas conquistas espirituais, né? É necessário que a gente preserve ele, né? E como está aqui no texto, o sentinela não pode adormecer. Nós não podemos baixar a guarda, porque quando nós baixamos a guarda, o que acontece? Nós baixamos a nossa vibração e a nossa luz diminui. E quando a luz diminui, as trevas se aproximam. Para que a luz brilhe forte, para que a oração rompa as trevas, é necessário ampliar esse olhar, é necessário ampliar essa vigilância, é necessário conservar as nossas boas energias. Vigiar é acender a própria luz. Quem disse isso foi André Luiz, no livro Agenda Cristã.
item 28, efetivamente. E lá ele diz também que vigiar não é desconfiar, não é vigiar os outros, é vigiar a nós mesmos, os nossos pensamentos, as nossas reações, as nossas atitudes. Vigiar é acender a própria luz. E o olhar é para que a gente possa contemplar tudo, contemplar o mundo. Quando a gente está vigiando e a nossa luz acende, quando a gente já contemplou aquilo que é necessário, então chegou a hora da oração. Porque é a oração que alimenta a chama acesa. Quando os discípulos perguntaram a Jesus no horto: Mestre, mas até tu necessitas de oração? Ele respondeu o seguinte: a chama que me ilumina consome o combustível que a mantém. Então a oração é para repor o combustível. Veja que interessante. Eu anotei aqui para nós encerrarmos. No capítulo 25 de Mateus, Jesus narra a parábola das 10 virgens. E tem muito a ver com o nosso estudo de hoje. Porque no final, ele também vai dizer: porque não sabeis que hora ele chegará. A parábola das 10 virgens, Jesus narra, utilizando-se de uma tradição judaica, de que várias moças acompanhavam o noivo desde a casa dele até a casa da noiva, no dia do casamento. E esse trajeto era feito à noite, e naquela época não tinha energia elétrica. Eles acendiam as chamas e mantinham elas com azeite. E então nessa parábola narra o seguinte, que 5 moças eram prudentes e outras 5 eram imprudentes, eram incoerentes, porque não levaram azeite. E o noivo demorava-se a vir, e todas elas adormeceram. Lá pela meia-noite alguém grita: lá vem o noivo. As que tinham azeite mantiveram as suas chamas. As outras, desesperadas, queriam que elas emprestassem, mas elas disseram: não, vão buscar o azeite, não dá para todos, cada um tem que usar o seu. Enquanto elas foram, o noivo chegou. E essas 5 que tinham o azeite entraram com o noivo para as bodas, e as portas foram fechadas. E as outras chegaram atrasadas. O que significa isso? As 5 prudentes significam aqueles que olham, significa aqueles que vigiam, significa aqueles que oram, aqueles que dão a devida atenção às conquistas espirituais. E as outras são aquelas que estão distraídas com as conquistas do mundo material. Pense nisso. Vamos refletir sobre isso. Qual que nós queremos ser? Essa é a nossa lição de hoje, meus irmãos. Uma lição simples, mas de muita importância para as nossas vidas. Eu convido vocês nesse momento para que a gente possa, mais uma vez então, no nosso encerramento, fazer a nossa oração. Nós temos muitos pedidos, mais uma vez, muitos pedidos de ajuda, pedidos de oração para irmãos nossos que desencarnaram, pedidos de oração para irmãos nossos que se encontram doentes nos seus lares. Enfim, todos aqueles que enviaram seus pedidos de ajuda, nesse momento nós vamos mentalizar e vamos orar e vamos fazer as nossas vibrações também da mesma maneira que a gente faz sempre nas nossas reuniões. Vamos então nesse momento pedir a Deus, nosso Pai,
a Jesus, aos bons espíritos, que nos iluminem, que nos deem muita paz, saúde, força e coragem. Que os bons espíritos possam estar conosco nos nossos lares, fluidificando a nossa água, aplicando em nós os passes renovadores. Vamos pedir pelos nossos amigos e familiares, pedir por todos aqueles que se encontram doentes nos seus lares, que possam receber as nossas orações, as nossas vibrações. Vamos pedir também por aqueles que desencarnaram recentemente, que possam receber as nossas preces. Pedir por todas as entidades sociais que cuidam dos idosos, das crianças órfãs, daqueles que querem se livrar do vício do álcool, das drogas. Vamos pedir pelos hospitais, pelos médicos, enfermeiros, voluntários, trabalhadores e pacientes. Vamos também pedir pelos presídios, aqueles que lá trabalham, aqueles que se encontram encarcerados. Vamos pedir por todos aqueles que cuidam da segurança e da administração das nossas cidades, dos nossos países. Vamos pedir pelo nosso Brasil. Vamos pedir pelo nosso planeta Terra, onde haja fome, violência, guerras, doenças, sofrimentos de toda a ordem. Vamos lembrar também dos nossos irmãos que sofrem no plano espiritual, pedir por eles, orar por eles, que as nossas preces, as nossas vibrações se juntem a todos aqueles que oram pelo nosso planeta. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas liberta-nos do mal, para o teu reino, de luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe, e se Ele assim nos permitir, na próxima segunda-feira estaremos juntos novamente aqui às 8 da noite. Um grande abraço a todos vocês, pensamento positivo sempre, e vamos seguindo a nossa jornada.